Embalado, porém desfigurado, o Flamengo vai a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. O técnico Tite foi obrigado a fazer nova mudança depois da nova lesão do Bruno Henrique. O que o Flamengo pode fazer para vencer? O que o Juventude apresenta de qualidade que pode dificultar o Flamengo? O que o Flamengo vai fazer? Como que vai se comportar essa equipe do Flamengo? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo pré-jogo. E não se esqueça que se você quiser escutar meus comentários táticos durante esse jogo e todos os outros do Flamengo, você pode se tornar membro do canal. Membros do canal contribuem ali com R$5 por mês e ter acesso à transmissão tática de todos os jogos do Flamengo via WhatsApp. Então aproveito para convidar você para fazer parte dessa comunidade que já é uma das maiores aí falando sobre tática do Flamengo via WhatsApp. Então lá você vai escutar meus comentários e também vai ter um chat comigo e com os outros membros via WhatsApp. Para se tornar membro basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado e também nesse botão Seja Membro que aparece aqui embaixo. Eu vou te contar agora o que pode acontecer nesse jogo, então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Eu vivo falando pra vocês que esse vídeo pré-jogo é o que mais dá trabalho. Agora eu tô aqui pra repetir. Pra fazer um vídeo desse eu tenho que assistir 3 jogos no mínimo do adversário e preparar aqui algum material dentro do padrão de qualidade que a gente tenta trazer pra vocês. E pra completar, esse vídeo vira inútil assim que a partida acontece. Então logo mais às 20 horas esse vídeo já não terá mais utilidade nenhuma. Por isso que eu reforço meu pedido por like, por inscrição, mas especialmente pelo like nesse momento, porque só assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante para esse dia e vai oferecer o mais rápido possível para que as pessoas possam clicar e chegar por aqui. Não deixa de se inscrever no canal também para a gente alcançar hoje 49 mil inscritos e seguir na nossa trajetória rumo aos 50 mil. Esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas. Primeiro a gente mostra como o Tite vai armar o Flamengo. Depois a gente mostra como vai ser o Juventude do Roger Machado e em seguida eu vou te mostrar a grande ameaça, a maior dificuldade que esse Juventude pode impor ao Flamengo e o que o Flamengo precisa se cuidar, né? Então, vamos diretão. O Flamengo titular é esse aí, você já tá com saudade? Pois é, faz muito tempo que esse time não joga junto. Bom, como você já sabe, esse time está muito desfalcado. E dos titulares, o Flamengo vai ter esses aí, né? Esses aí. E o Gerson vai ser deslocado, como a gente já sabe, para voltar para a volância. Vai completar esse time o Wesley, o Léo Ortiz continua mantido ali, apesar do Alan estar voltando e fazendo boas partidas. O Léo Ortiz vai ser mantido ali na cabeça da área, possivelmente o Alan ainda não tem a condição de fazer jogos completos e o Tite também não quer mexer no Ortiz, que está jogando muito. O Wesley ali na lateral, o Lohan, né? Junto com o Luiz Araújo e o Pedro. E a novidade é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo vai para ocupar a posição do Bruno Henrique, que se lesionou. E essa posição já está desfalcada do Everton Cebolinha. Curiosamente, nenhum dos dois em seleção, mas os dois desfalcando o Flamengo. Com o Vitor Hugo ali, o time vai ser um pouco diferente. Mas do lado esquerdo. Do lado direito, a dinâmica continua igual, com o Wesley fazendo essa profundidade, o Léo Ortiz dando mais apoio à saída de bola, o Ayrton Lucas mais preso. E aí, basicamente, esses jogadores se aglutinando do lado direito do ataque, né? Luiz Araújo, Lohan, o Gerson ocupando bastante o entrelinhas e o lado esquerdo um pouco mais vazio. O Vitor Hugo, até pelo pé dominante, ele deve fazer o movimento mais vertical, mas mais no sentido da linha de fundo do que a própria área. Ele é um jogador que é forte, apesar de ser habilidoso, e pode ocupar, sim, esse espaço de força. Acho que é uma boa ideia do Tite utilizá-lo ali. O que vai mudar bastante é a dinâmica do Ayrton Lucas, que agora deve subir mais por dentro, ocupando esse espaço para tentar até ter essa finalização de fora da área, que é um dos fortes desse jogador do Flamengo. Agora vamos falar um pouco do Juventude. O Juventude deve ir com essa formação aí, o Matheus Claus, o Jean Lucas, o Boza, o Rodrigo San, o Alan Ruschel, incrível, né? Interminável jogador que sofreu um acidente aéreo junto com a Chapecoense, ainda joga bola, né? O único sobrevivente que ainda joga futebol. Jadson, Kaique, Nenê, ele mesmo, Lucas Barbosa, Gilberto e Eric Farias. O que eu quero falar para vocês desse time?
Diferente do que a gente pode imaginar de um time de menor orçamento, a equipe do técnico Roger Machado é o time que menos dá bolas longas no Campeonato Brasileiro. O Juventude é um time que tenta manter a posse de bola. É claro que não é um dos times com maior posse de bola do campeonato, mas também não é, de forma alguma, um dos times de menor posse de bola do campeonato. É um dos times que tenta fazer a marcação interceptando. E tem um número alto ali de interceptações, mas um número baixo de duelos defensivos. Não é um time que vai para dar bote, né? Ele é um time que vai para tentar marcar o passe e até sobe essa marcação para marcar o passe. Apesar de ter o Lucas Barbosa, por exemplo, que eu vou falar bastante dele, é um ponta de 1,93 m, ele é o 7º time que menos faz cruzamento e é o 7º time que mais chuta no Campeonato Brasileiro. Essas são curiosidades que demonstram um pouco da forma de jogar desse time. Mas tem algumas curiosidades além. Primeiro, no gol, o goleiro Gabriel está suspenso e vai jogar o Matheus Klaus. Gente, o Matheus Klaus, no ano de 2023, fez 3 partidas, ele estava no Bahia, e esse ano ele jogou apenas uma vez e foi em janeiro. Estamos falando de um goleiro que está há 5 meses sem fazer uma partida, que vai enfrentar o Flamengo. Ou seja, qualquer lugar é lugar para finalizar. Um goleiro alto, que tem qualidades, mas qualquer lugar é lugar para finalizar. Com relação à linha defensiva, tem um ponto a ser destacado. Essa linha de 4, ela raramente se desfaz. Como eu falei para vocês, é um dos times que menos cruza bolas no campeonato. Não é um time que vai executar muitas ultrapassagens. É um time bastante segmentado entre os que defendem e os que atacam. E essa linha de 4, junto com o volante Kaique, basicamente é um pessoal que fica bastante preso, tá? Não tô dizendo que o João Lucas e o Alan Ruschel não vão apoiar, mas é muito menos apoio, mas muito menos mesmo, tá? São jogadores mais presos ali naquela linha de 4 e até o time às vezes fica um pouco descompacto até por essa opção, tá? Então essa linha de 4 tá o tempo inteiro ali montada. Então mais do que nunca o Flamengo precisa fortalecer o seu jogo entre linhas. E talvez nesse sentido é até bom não ter o Bruno Henrique e ter o Vitor Hugo, porque vai ter um jogo maior entre linhas, que é uma zona reforçada deles, que tem o Kaique e o Jadson. Dá para destacar também, né, além disso, a presença do Nenê. Né? O Nenê tem 42 anos, mas eu não estou querendo só destacar a presença dele. Dentro de campo, ele é um jogador que tem quase que uma ação livre. E a gente vai ver ele muitas vezes no corredor do lado esquerdo. O Marcelinho, que é o ponta esquerda, que joga normalmente nesse time, não vai jogar, tá lesionado. E o Eric Farias, que até joga de centroavante algumas vezes, vai jogar nessa posição. O cara que ocupa esse espaço fica o tempo inteiro compensando a movimentação do Nenê, porque o Nenê cai muito por ali. Embora ele tenha ação livre, ele vai cair atrás dos volantes, ele vai para dentro da área e vai fazer o jogo dele. Tá? Um jogador que está jogando bem ainda aos 42 anos. Incrível, né? O profissionalismo e a devoção do Nenê pelo futebol. E na ponta direita, um jogador que eu até esperava um pouco mais quando surgiu na carreira. O Lucas Barbosa é um ex-menino da Vila, tem 23 anos de idade e 1,93 m, tá? Ele é dessa nova era de pontas bastante móveis, jogadores altos e rápidos, que acabam dando muito recurso para o time pelo seu poderio físico. Ele é o artilheiro do time nesse Campeonato Brasileiro com 3 gols. E embora o Juventude não faça tantos cruzamentos, como eu falei para você, ele é um jogador importante. O que acontece com ele é que ele acaba ficando sem muito apoio. Ele é canhoto, ele puxa para o lado, para o meio, né? Ele puxa para o corredor central e não é sempre que o João Lucas vai apoiar. Muito mais vezes o próprio Jadson vai apoiar mais por dentro. Ele tem esse arranque, essa infiltração por dentro. E na frente tem o Gilberto, né? O rubro-negro Gilberto, que, enfim, é um algoz conhecido do Flamengo, mas dessa vez vai passar em branco. E agora eu vou te contar qual tem sido a principal arma desse time no Brasileirão. Ela de novo, bolas paradas. Isso mesmo, bolas paradas ofensivas. São um dos fortes dessa equipe, que já marcou 3 gols oriundos de escanteio. É um dos times que mais fez gol de escanteio até aqui nesse campeonato. Lembrando que o Juventude só tem
10 jogos na competição até aqui. Eles têm 3 dinâmicas muito claras nas cobranças de escanteio. Primeiro, ele tem um jogador baixo que fica na primeira trave e tenta fazer esse movimento de saída da área, até para tentar tirar a referência de quem tá ali na primeira trave, né, e fazer algum engano em quem tá na primeira trave. Ele deixa um jogador alto, geralmente o Lucas Barbosa, parado dentro da pequena área, até para ocupar a atenção desses jogadores e para dificultar a movimentação daquela turma que se movimenta por ali, e coloca a bateria ali aérea, né, o Kaique e os dois zagueiros, nessa posição de segunda trave. A ideia de ter essa movimentação pode ser duas. Ou a bola na segunda trave, para essa turma, o que é o mais óbvio, né, e até mais comum de qualquer equipe, ou a bola nesse espaço circulado em amarelo, que vai ser aproveitado dada a movimentação, seja do jogador da frente, seja do jogador que está ali parado na pequena área. Nesse jogo contra o Vitória aconteceu uma coisa específica, foram 3 escanteios seguidos. Primeiro esse, que o Marcelinho na primeira trave acabou cabeceando para fora. Depois a mesmíssima movimentação e a bola na segunda trave, que foi cortada. E logo em seguida a movimentação dá certo naquela zona amarela que eu mostrei para vocês. E o gol vai sair. Os jogadores já entendem, os jogadores do Vitória já estão entendendo a jogada ensaiada, mas isso não vai impedir o gol de sair, até porque a movimentação ela é óbvia, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, você acaba tendo que se movimentar mesmo que não queira. Esse time já fez gols de outras maneiras, de todas as outras duas. Também fez gol cruzando para esse cara na pequena área, ele disputando com a defesa e no rebote fazendo gol, o próprio Lucas Barbosa. E já fez gol também na segunda trave, geralmente, como vocês viram, cruzamentos abertos. Bolas paradas, a gente sabe que o Matheus Bach trabalha bastante, é a bola parada ofensiva, e aparentemente o Roger Machado também tem o seu. Matheus Bach por lá também tem bastante trabalho na bola parada ofensiva. Vai ser mais um jogo interessante de ver esse duelo de bolas paradas, que é uma fase do jogo, decide jogos. Isso não é novo, nem segredo para ninguém. Vai ser um jogo difícil, como sempre são os jogos contra o Juventude lá. A condição climática aparentemente não vai ser negativa, não vai prejudicar muito o Flamengo. A gente espera que não chova, né, e que a drenagem não tenha nenhum problema, digamos assim. E vamos ver o que vai acontecer dentro de campo. É um Flamengo muito desgastado, que está desfalcado e dá uma sequência muito grande para alguns jogadores. Gerson e Pedro, por exemplo, não descansam há bastante tempo e são jogadores essenciais para a partida e para qualquer jogo do Flamengo, porque meio que estão sem reserva no momento. Então, o Flamengo precisa ter ali paciência, compreender que é um jogo difícil, e a torcida também tem que compreender que é um jogo difícil, e entender que tem que fazer de tudo para vencer, mas que também, nesse contexto, o empate não é nenhum absurdo. O Juventude tem vencido todos os jogos lá, tá? E vai ser um bom mandante nesse campeonato, provavelmente até o seu final. É um time que tem muita coisa bacana. É um bom trabalho até aqui do treinador, bom treinador, Roger Machado, tá bom? Então é isso, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal pra gente alcançar esses 50 mil e não se esqueçam que membros do canal do Falso 9 escutam meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. Faça parte desse grupo por R$5 por mês, acho que vale a pena e de quebra você vai fomentar o meu trabalho independente, tá bom? Muito obrigado e eu fui.